Nós estamos numa série de mensagens, peregrinando com o jovem Davi, é a série da noite, e nós vamos ler agora o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 19, 1 Samuel 19. Eu convido os que estão na igreja que se coloquem de pé, para que leiamos a palavra de Deus. Assim diz o texto da palavra do Senhor. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: meu pai Saul procura matar-te. Acautela-te, pois, pela manhã, fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai no campo onde estás. Falarei a teu respeito a meu pai e verei o que houver e te farei saber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste, porque pois pecarias contra sangue inocente, matando a Davi sem causa? Saul atendeu à voz de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou a Davi, contou-lhe e todas estas palavras e o levou a Saul. E esteve Davi perante este como dantes. Tornou a haver guerra. E quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota e fugiram diante dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Porém Saul naquela mesma noite mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama e pôs-lhe na cabeça um tecido de pelos de cabra e o cobriu com um manto. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem Davi, ela disse: está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem a Davi, ordenando-lhes: trazei-mo mesmo na cama para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar e o tecido de pelos de cabra ao redor da sua cabeça. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganaste, deixaste ir escapar o meu inimigo? Respondeu-lhe Mical: porque ele me disse: deixa-me ir, senão eu te mato. Assim fugiu Davi e escapou, e veio a Samuel a Ramá, e lhe contou tudo o que Saul lhe fizera. E se retiraram ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. Foi dito a Saul: eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, que lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, e também esses profetizaram. Então enviou Saul ainda os terceiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe: eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava, até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz: está também Saul entre os profetas? Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá, e veio a Jonatas, e disse: que fiz eu? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? Oremos ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor é Deus vivo, que fala conosco na tua Escritura. Pai, nós lemos um texto com uma narrativa tão rica. Ó Deus, agora que o próprio Senhor se levante do livro e que nós percebamos a sua presença, que nós nos humilhemos diante dele, que nós agradeçamos pelo grande livramento e pela sua proteção, e que nós confiemos na bênção do Senhor conosco a cada dia. Nós oramos pedindo que nos fales a alma e abençoes a vida do teu povo,
em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, queridos irmãos e irmãs. Semana passada, nós deixamos o jovem Davi tendo experimentado uma grande vitória. Você sabe que o rei Saul já está enciumado dele. Desde que eles voltaram de uma última guerra com os filisteus, e as mulheres com seus tambores cantavam: Saul matou os seus milhares, mas Davi matou a 10 milhares. O rei se tomou de ódio e disse: estão dando 10 milhares a Davi e milhares a mim? Que lhe falta senão o reino? A partir daí o rei começou a armar estratagemas para destruir a vida do jovem Davi. E ele então armou um estratagema, você se lembra do domingo passado, dizendo que queria dar-lhe sua filha Mical a Davi, e ele tinha que dar-lhe de volta como dote 100 prepúcios de filisteus, ou seja, 100 membros de filisteus. E Davi primeiramente se humilhou, reconheceu que não era digno de ser genro do rei, mas depois de se humilhar valentemente, chamou seus homens e foi à batalha e matou 200 filisteus. E trouxe então aqueles prepúcios à presença de Saul e os entregou contando a todos. E Saul foi obrigado a dar-lhe Mical como esposa. E a Bíblia nos diz, queridos irmãos e queridas irmãs, que o Senhor era com Davi. E Saul reconheceu isso e tinha medo de Davi. E todas as vezes que o povo de Deus saía para guerrear contra os filisteus, Davi e seus homens eram os que faziam maior estrago nas fileiras inimigas. O nosso capítulo anterior disse que reconheceu Saul que o Senhor era com Davi. Pensando nessa expressão, eu vou expor a vocês nesta noite este capítulo do primeiro livro de Samuel, capítulo 19. Quando Deus está conosco. Esse é o nosso tema. Quando Deus está conosco. E a minha sincera oração é que você possa dizer: louvado seja o Senhor, Cristo morreu por mim, Deus está comigo. Quando Deus está conosco, nós aprendemos inicialmente que Ele nos defende. Quando Deus está conosco, nós vemos do texto que Ele nos defende. O nosso texto do capítulo 19 começa com Jonatas contando a Davi que o rei estava planejando matá-lo. E falando a Davi, seu amigo, que se escondesse. Porque quando ele saísse com seu pai para o campo, ele ia defender a Davi e interceder em favor de Davi. Então ele foi à presença do rei e perguntou ao rei por que o rei pretendia matar Davi, porque o Senhor efetuou grande livramento ao povo de Deus através da vida de Davi, e Davi não teve medo de sacrificar a sua própria vida por amor do povo de Deus, e o próprio Saul se alegrou. Então Jonatas lhe diz: papai, se o senhor levantar a mão contra ele, o senhor vai pecar contra ele e vai derramar sangue inocente. Como é que o senhor pensa em matar Davi? E Saul, que é um homem tremendamente volúvel, naquele momento disse: tão certo como vive o Senhor, eu não vou matar Davi. Houve um momento de tranquilidade para Davi. E o nosso texto nos diz então que Jonatas chamou a Davi, contou-lhe todas estas palavras e o levou a Saul, e esteve Davi perante Saul como dantes. Mas é impressionante perceber que quando Deus está conosco, Deus nos defende. Saul entrou naquela crise de ciúme, naquele surto novamente, está armando matar a Davi. Davi não sabia de nada, mas Deus colocou a Jonatas naquele lugar para defender o seu melhor amigo Davi. Então nós vemos aqui como Deus atua em favor do seu servo, defendendo-o no momento de grande aflição. Quando Deus está conosco, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, quando Deus está conosco, Ele nos defende. E é interessante que Jonatas faz menção de que Davi arriscou a sua própria vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. E diz a seu pai: tu mesmo viste e te alegraste. Quando Jonatas faz menção desse possível sacrifício de Davi, ele aponta, queridos irmãos e irmãs, mais de 1000 anos adiante, para o filho de Davi, que ofereceu a si mesmo na cruz do Calvário,
Ele não só colocou a sua vida em risco, mas ele mesmo se entregou para efetuar grande livramento ao povo de Deus. É por isso que Davi é tipo de Cristo, porque Davi prefigura algo que Jesus consumaria. Ele está disposto a entregar a sua vida para livrar o povo de Deus. Jesus desceu da glória e entregou sua vida na cruz para pagar os teus pecados e os meus. E é por isso que Davi foi defendido, porque ninguém defendeu o Senhor Jesus da cruz, porque ele recebeu a ira que eu merecia e o pecado que você merecia. É por isso que eu e você, se confiamos no Senhor, se somos homens e mulheres que buscamos ao Senhor, se cremos no Senhor, no seu Evangelho e na sua palavra, porque Jesus nos deu a vida na cruz para pagar os nossos pecados diante de Deus, nós podemos ficar tranquilos que em todo momento da nossa vida o Senhor é a nossa defesa, e mais do que tudo, o Senhor Jesus é o nosso defensor no tribunal de Deus. Que bênção maravilhosa! Em 1 de João capítulo 2, versículo 1, o apóstolo escreve: filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, advogado temos junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. Você tem um advogado que tem as melhores qualificações. Ele não estudou em Harvard, nem em Princeton, nem em Yale, nem na PUC, nem no Mackenzie, nem na Complutense de Madrid. Ele não estudou na USP, nem na PUC do Rio, nem na UNB, nem na USP, meu querido amigo e irmão. Ele é o justo, suas qualificações vêm de sua perfeição e de sua santidade. Ele assiste no Supremo Tribunal Celestial, ele está junto ao Pai, e Ele pode nos defender, porque Ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados. O sacrifício que desviou a ira de Deus sobre nós, caiu sobre Jesus. E é por isso que Ele perdoa os que nele creem, dentre os cidadãos e cidadãs do mundo inteiro, porque Ele é o nosso defensor, Ele é o nosso advogado. Portanto, se Jesus te defende no tribunal de Deus, você acha que o Senhor não vai te defender nos problemas que você enfrenta nessa vida? Você acha que o Senhor não vai lutar em seu favor? Você acreditaria que Deus te abandonaria? Nunca, jamais. Quando Deus está conosco, Ele nos defende. Então, meus amados irmãos e irmãs, que nós abramos mão de nos defender a nós mesmos, que nós abramos mão de levantarmos-nos em nosso favor e continuar qualquer querela ou disputa, porque quando Deus está conosco, Ele nos defende. O Senhor está contigo? Você crê em Jesus? Você é uma mulher cheia do Espírito Santo? Você é um homem cheio do Espírito Santo? Louvado seja Deus por isso. Então fique em paz. O Senhor vai te defender em todos os desafios da sua vida, porque quando Deus está conosco, Ele nos defende. Que o Senhor seja a tua defesa e que você creia em Jesus para ser defendido pelo próprio Filho de Deus. Que o Senhor te defenda em nome de Jesus. Amém. Mas o que acontece quando Deus está conosco? Em primeiro lugar, Ele nos defende. Em segundo lugar, Ele nos livra. Quando Deus está conosco, Ele nos livra. Irmão, ser abençoado por Deus é maravilhoso. Sabia, minha querida irmã? Quem não gosta? Fala sério. Quem não gosta de conseguir uma boa promoção no trabalho, né? Você chegou lá, era porteiro, depois foi promovido a faxineiro, depois fez uma faculdade, foi trabalhar no almoxerifado, depois fez um mestrado, já foi colocado a cargo de uma equipe, e daqui a pouco você foi tendo sucesso e conseguiu chegar na diretoria, e aí então você se tornou diretor-presidente da sua empresa. Que coisa maravilhosa. Você ainda fala assim: eu entrei aqui como porteiro, e sou presidente dessa empresa. É muito bom, mas querido amigo e irmão,
Todas as vezes que Deus nos abençoa e que Ele nos dá sucesso, nós temos que nos preparar para a perseguição, para o ataque e para a inveja. É assim que acontece. Muitas vezes você fica alegre, que bênção que eu consegui um aumento de salário. E quem está do seu lado está rangendo os dentes. Espera para ver, na primeira oportunidade você vai ser jogado fora daqui. É assim que funciona. Então, quando você é abençoado, as pessoas muitas vezes têm inveja de você, elas te perseguem e assim que elas puderem, elas vão te derrubar. E com Davi não era diferente. O nosso texto nos conta que depois que tudo isso aconteceu, aconteceu uma outra guerra. E o povo de Deus pelejou com os filisteus. E diz o nosso texto que Davi pelejou contra os filisteus e o feriu com grande derrota e fugiram diante dele. E aí começa a novela toda novamente. Davi vai para a guerra com todo o exército. Davi é o melhor capitão, o melhor general. Avassala com o inimigo. Quando ele volta, as mulheres estão cantando: louvado seja Deus, Davi livrou o povo do Senhor. E aí, eu estou imaginando, o texto não está mostrando, mas é claro que era isso que acontecia. Saul é dominado pelo ódio, pela inveja, pela ira novamente. É assim que acontece. E você sabe que o Senhor já deixou a Saul, porque ele é rebelde contra Deus, porque ele faz o que se lhe dá na cabeça, e ele não está comprometido em glorificar a Deus, ele está comprometido consigo mesmo, e com o seu próprio desejo de poder. E a Bíblia nos conta a história que agora um espírito maligno de parte do Senhor vai atormentar a Saul. E ali está aquele espírito maligno, e Saul fica angustiado, e o espírito maligno entra dentro de Saul, e aí no momento em que o espírito maligno vinha, Davi tocava a harpa. Davi tocava aquela harpa, e Saul acalmava. Mas nesse dia não foi só o espírito maligno, não. Foi o espírito pecaminoso do próprio Saul que se juntaram. O espírito maligno começou a atormentar Saul, e Davi tocou a harpa, e Saul, aproveitando a influência do diabo e a maldade do seu próprio coração, pegou a lança e jogou contra Davi. Imagine Davi na harpa correndo assim, e a lança fincou na parede, meus irmãos, minhas irmãs. Davi saiu correndo. E Saul falou: de hoje ele não passa. Davi era leal a Saul. Davi era seu genro. Ele falou assim para as sentinelas dele: vão lá para a porta da casa de Davi, fiquem na porta da casa dele. Quando amanhecer de manhã, eu vou acabar com a vida dele. E Mical, filha de Saul, esposa de Davi, ficou sabendo. E ela falou para Davi: se você não fugir hoje, meu amor, amanhã você está morto. E a Bíblia nos diz então que ela desceu Davi pela janela, né? Provavelmente ela deve ter amarrado um lençol ali, e foi descendo Davi. Davi desceu ali talvez do segundo, do terceiro andar, e foi embora. E aí então, no início da manhã, Saul mandou buscar Davi: vão lá na casa de Davi, tragam Davi, eu vou matar ele. E aí quando chegaram lá, pessoal: Mical, cadê Davi? Seu pai está mandando chamar. Ah, ele está na cama, está doente. E ela pegou uma estatuazinha que ela tinha lá na casa dela, botou um pelo de cabra lá na cabeça, e aí então ela embrulhou, e aí eles viram lá na cama, aquele cabelo, aquele objeto deitado lá, falaram para o rei: ó, o negócio está feio, rei, né? Se fosse nos dias de hoje, ia falar: está com coronavírus, é melhor nem o senhor chegar perto. Mas não era não, irmão, não tinha coronavírus ainda não. Então o rei falou assim: traz ele doente mesmo, que eu vou matar ele do mesmo jeito. E aí quando eles foram lá: cadê Davi? Ah, está doente, está doente. Aí, nós vamos pegar ele assim mesmo. Quando tiraram a colcha, estava lá o ídolo lá, e a perucazinha de cabra lá. Aí eles chegaram lá para Saul, com aquela estatuazinha, que Davi, ó, que estava doente. Saul chamou a filha dele: você é doida? Como é que você deixa fugir meu inimigo desse jeito? Era para eu matar ele hoje. E a mulher de Davi inventa outra mentira. Ela podia ter falado: como é que eu vou matar meu marido, meu pai? Mas ela falou assim: não, eu deixei ele ir porque ele falou que ele ia me matar. Mas é impressionante que nós percebamos no texto que quando Deus está conosco, Ele nos livra. Ele nos dá o livramento na hora certa. Está lá Davi tentando fazer o bem, o demônio em cima da cabeça de Saul, atormentando Saul. Veja bem, Davi é um general, gente.
Davi não é para ficar fazendo serenata para o rei, mas não. Ele é um general. Mas o rei está possuído, ele vai lá, pega a harpazinha dele e toca a musiquinha. E o rei, cheio de pecado e possuído pelo demônio, toma a lança e mira em Davi e fala, agora vai morrer. E Davi sai correndo no reflexo, vai embora. Deus deu o livramento. Quando ele está dentro de casa, esperando o rei se acalmar, Deus faz com que Mical fique sabendo da coisa. Ela fala, vai embora porque papai vai te matar hoje. E Deus dá o livramento. E Deus deu o livramento. Então é impressionante perceber que quem nos livra nos momentos de angústia é o Senhor. Se você já teve algum grande livramento, foi o Senhor. Se você foi livrado de um acidente de carro, foi o Senhor. Se você foi assaltado, mas não foi assassinado, aquele cidadão não te matou porque foi o Senhor. Se você estava doente, correu o risco de ter um infarto fulminante, o Senhor foi lá para a glória dele e desentupiu aquela veia. É o Senhor quem dá todo o livramento que nós temos. Talvez você enfrentou corona, e foi difícil, estava com o corpo doendo, 15 dias complicado, ainda não está respirando direito, mas quem livrou foi o Senhor. E aquele que foi para a glória, se ele creu em Jesus, também foi livrado do inferno, foi o Senhor que livrou. Meu querido irmão, minha querida irmã, quem nos livra é o Senhor. Quando Deus está conosco, Ele nos livra. Isso é maravilhoso demais, irmão. Saber que o Senhor nos dá o livramento na hora certa. Quando nós vivemos para a glória dEle, quando nós queremos agradá-lo, nós podemos esperar que na soberana vontade de Deus, para a glória e para a honra do nome dEle, Ele há de nos dar o livramento conforme a sua vontade, para a glória e para a honra do seu santo nome. Isso envolve até a própria tentação, irmãos. Porque nós somos pecadores, e a nossa carne quer pecar, e Satanás, ainda que não possua aqueles que são cristãos, porque eles são a habitação do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo não só vem sobre nós, como fazia com os homens do Antigo Testamento, ele já habita em nós e não nos deixa. Mas mesmo assim, Satanás quer soprar coisas no nosso ouvido, ele conhece as nossas debilidades, ainda que não saiba o que passa na nossa mente e no nosso coração. Então, Ele vem e nos oferece e diz, olha aqui, não é isso que você gosta? Deus não se importa com você, você tem que satisfazer os seus deleites e prazeres, Deus não está nem aí com você, não tem tempo para você, Ele pensa nas pessoas do mundo inteiro, você tem o direito de ser feliz, afinal de contas, como é que você não vai experimentar das coisas boas desta vida? Vai lá, mete a cara, mete o pé, aproveita, experimenta, e de repente então você está quase caindo. Aí vem na sua cabeça aquele versículo, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, vos dará o livramento, vos dará a saída, de sorte que a possais suportar. Meus irmãos, nenhum de nós cristãos é obrigado por Satanás a cair no pecado. Porque o pecado já não tem domínio sobre nós, o Senhor já nos deu libertação em Cristo Jesus. Isso não significa que a tentação não seja forte, ela é forte. Mas ainda que ela seja forte e intensa, a Bíblia diz, irmão, que o Senhor sempre dá a saída. Sempre! De um jeito ou de outro, Deus dá a saída. E dá mesmo, irmão. E eu louvo a Deus por isso. Então o Senhor te livra de pecar contra Ele. O Senhor te livra de viver longe da presença dEle. O Senhor te livra, querido amigo e irmão, de se entregar totalmente nas mãos do diabo. O Senhor te livra, querido amigo e irmão, de ser pisoteado por Satanás e de ser envergonhado nesse mundo. O Senhor é a tua defesa. Lembre-se do que a Bíblia diz no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. O Senhor te livra. Por que você tem a certeza que Ele te livra? Porque Ele já te livrou da morte eterna, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, para pagar os teus pecados. O Senhor te livrou do inferno, Ele te livrou da ira eterna, quando deu Cristo na cruz em seu favor. Se Ele já te livrou do inferno eterno da sua ira, você não acredita que Ele pode te dar o livramento nessa vida? Creia no Senhor. Quando Ele está com você, Ele te dá a saída, Ele te dá o livramento, Ele te dá a vitória.
louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus está conosco, Ele nos defende. Quando Deus está conosco, Ele nos livra. Você está com o Senhor? Você poderia me dizer que é um cristão cheio do Espírito Santo? Você poderia me dizer que é uma serva fiel do Senhor, que tem buscado a sua presença e está cheia do Senhor? Então, minha irmã, não se desespere, o Senhor está com você. O que acontece quando o Senhor está conosco, quando Deus está conosco? Em primeiro lugar, Deus nos defende. O que acontece quando o Senhor está conosco? Em segundo lugar, Ele nos livra. Mas quando Deus está conosco, em terceiro lugar, Ele nos protege. Quando Deus está conosco, Ele nos protege. Se nós olharmos o texto a partir do versículo de número 18, a Bíblia vai nos dizer que Davi, quando fugiu para se encontrar com o profeta Samuel, que estava velhinho e agora está na sua cidade em Ramá, numa espécie de retiro espiritual. Ele já liderou o povo de Deus durante décadas. E ele criou uma casa de profetas, onde ele ensina aqueles homens a estudar as profecias, a pregar a palavra de Deus e a invocar a presença do Senhor para serem cheios do Espírito Santo. E ali está Samuel na casa de profetas, e o texto diz que ele preside aos profetas. Ele prega para os profetas, ele ensina os profetas a invocarem a presença de Deus, ele os ensina a pregarem para que eles sejam bênção e instrumento nas mãos do Senhor. Então é um lugar de muita oração, um lugar de muita unção, um lugar de gente cheia do Espírito Santo. E Davi, quando foge para a presença de Deus e para a presença de pessoas cheias de Deus. E ele chega ali e conta para Samuel tudo o que Saul estava fazendo. E Samuel pega Davi e leva para a casa de profetas. Mas como vocês sabem, esse mundo está cheio de fofoqueiros. E sempre tem um fofoqueiro que pode dar uma informação a Saul. E aí então chegou um fofoqueiro e falou assim: sabe onde é que está Davi? Está em Ramá, lá com Samuel. Saul, agora eu pego ele. Chamou uma turma lá, eu não sei se tinham 5, uns 10, falou assim: vamos lá em Ramá, traz Davi, para trazer Davi para cá. E aí eles foram a Ramá buscar Davi. E aí eles estão todos armados, prontos para prender Davi. E é muito engraçado o que acontece aqui, irmãos. Aqueles homens estão indo para uma missão do mal, com a intenção errada do coração. E aí a Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre eles. E aí eles ficam cheios do Espírito Santo e começam a pregar. Começa a proclamar as palavras de Deus. Imagina eles cantando o Salmo 96. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. E aí eles não podem fazer nada, eles estão deitados no chão adorando a Deus. Aí contaram para Saul, sempre tem que ter um fofoqueiro, Lucas, né? E aí o fofoqueiro de plantão: Saul, você mandou os camaradas lá, o Espírito Santo entrou dentro deles. E eles começaram a proclamar a glória de Deus. Saul levou: vamos lá, vocês aí, ó, mais 10, bora lá buscar Davi. E aí chegando lá, eles foram prender Davi. Outra vez, homens para uma missão errada, com intenção errada de fazer o mal, e o Espírito Santo entra dentro deles. Eu imagino eles cantando: o Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me para junto das águas tranquilas. O telefone sem fio correu de novo. Saul, mesma coisa com a segunda turma. Ele: não é possível, agora eu pego esse cabra. Não tem jeito, hein? Falou assim: vou mandar os mais valentes agora. Hein? E aí então, vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos prender Davi. E não tem nada desse negócio de profetizar, de coração mole, de ser fresquinho, não. Vocês são soldados, vamos lá, traz aquele cabra, eu vou acabar com a vida dele. E aí lá foram. Talvez eu imagine eles marchando: Saul é o rei, Davi já era. Saul é o rei, Davi já era. E aí eles vão chegando lá, aqueles brutamontes prontos para prender Davi. E aí o Espírito de Deus vem sobre eles. Não está no texto, mas eu posso imaginar, né?
Eu estou imaginando cantando salmos de Davi, né? Aí eu imagino que o Espírito Santo entra neles e eles: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E eles se ajoelham e profetizam. O telefone sem fio foi de novo. Ao Saul: tem dó! Eu sou cercado por um bando de incompetente mesmo. Eu que tenho que ir lá resolver esse negócio. Se a gente não faz, não resolve a coisa. Eu imagino o que o texto diz, irmão. A gente vê o texto, mas você tem que imaginar as entrelinhas. Eu que tenho que ir lá resolver esse negócio, essa parada. E ele foi. E diz a Bíblia que ele chegou num lugar chamado Seco. E talvez você fale: nossa, pastor, devia ser que nem o semiárido nordestino. Não, seco em hebraico significa torre. Ele chegou numa torre, né? E ele perguntou para o pessoal: onde estão Samuel e Davi? Eles falaram: ó, estão ali em cima lá na casa dos profetas. E ele foi. E é impressionante, irmão, que quando ele vai, o Espírito do Senhor entra naquele homem, que antes estava atormentado por demônios. E ele vai e começa a profetizar, e a cantar a glória de Deus. E o Espírito Santo de Deus faz algo tão maravilhoso, que ele chega lá, tira de sobre si a túnica, e fica só com a sua roupa de baixo, e chega lá, tomado pelo Espírito de Deus. Ele não manda mais. O Espírito Santo tomou ele e botou ele de joelho na frente de Samuel. E ele ficou com a cara no chão o dia inteiro e a noite inteira. Davi, esperto, ó, cascou fora. Vazou, como dizem os nossos adolescentes, né? Saiu longe, saiu correndo. Mas Deus protegeu a Davi. Irmãos, a cena é cômica, mas é impressionante que quando Deus quer proteger seus servos, Ele faz com que os inimigos se tornem homens visitados pelo próprio Espírito Santo de Deus. Ah, querido irmão, ah, querida irmã, você precisa confiar no Senhor. O Salmo 121, versículos 7 e 8 diz: o Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, diz o Salmo 34. Você acredita que Deus não pode te proteger? Ele é soberano. Tudo vai acontecer como Ele quiser. Na hora em que Ele determinar a nossa partida para o reino celestial, ninguém pode evitar. Nem o médico e nem nós mesmos. Mas se ainda não chegou a sua hora, não se desespere. Entenda que o Senhor é castelo forte que te protege. Quando Lutero foge da dieta de Worms, onde lhe obrigaram a negar tudo o que escreveu, e ele disse: a menos que se me convença pela Escritura, ou por qualquer argumento de razão, eu não posso negar o que escrevi. Papas erraram, concílios erraram, minha consciência está cativa às Sagradas Escrituras, que Deus me ajude, amém. Depois daquele alvoroço, o imperador prometeu que ele voltaria para casa, mas já estava tramando matá-lo. E Deus usa o príncipe Frederico, eleitor da Saxônia, para sequestrá-lo a Lutero. E Lutero agora deixa a barba crescer e começa a se chamar de irmão Jorge. E ele é sequestrado para ser protegido no castelo de Waterburgo. Em 3 meses, Lutero, trabalhando de dia e de noite, traduz o Novo Testamento. E no meio daquela angústia, correndo perigo de vida, porque o imperador já tinha mandado pegar ele. Ele está ali naquele castelo um dia, e ele vai ler em hebraico o Salmo 46. E o castelo são muralhas que o protegem. E ele vê o Salmo 46 e diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ou seja, castelo ao redor de nós, socorro bem presente na tribulação. E naquela cena, então, ele compõe um hino maravilhoso que nós cantamos: castelo forte é nosso Deus,
espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, triunfa na batalha. Existe alguém mais forte que o teu Senhor? Se Ele deu Cristo por você, você acha que nessa tribulação que você está enfrentando, que Ele vai deixar de te proteger? Saiba que quando o Senhor tem um propósito na sua vida, Ele te protege, Ele te defende, Ele coloca os anjos dEle ao seu redor, Ele se torna uma muralha ao redor de você, e nada vai acontecer com você fora da permissão do Senhor. Nada vai acontecer com você que não seja para o teu próprio bem, ainda que você não entenda. Tudo que vier a acontecer com você vai ser o melhor, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a tua vida. Ao ouvir essa mensagem maravilhosa, eu quero lhe perguntar: o Senhor está com você? Você é um homem cheio do Espírito Santo? Você já se arrependeu dos seus pecados e se entregou totalmente a Cristo Jesus? Você vive para a glória de Deus? Você tem invocado a presença do Senhor em sua vida? Você tem dito: Senhor, que morra meu velho homem, que Cristo viva em mim. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu não vivo para me agradar, para realizar meus planos, mas para Te servir. Você poderia me dizer que o Senhor está com você? O texto da palavra é claro para nós desta noite. Quando Deus está conosco, Ele nos defende. Quando Deus está conosco, Ele nos livra. Quando Deus está conosco, Ele nos protege. E Ele faz tudo isso porque Ele não poupou o Seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. E por isso nós podemos ter a plena segurança de que com Ele nos dará todas as coisas. Como Paulo diz em Romanos capítulo 5, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se Ele deu Jesus por você, se você recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, fique tranquilo, o Senhor te defende, o Senhor te dá o livramento, o Senhor te protege, o Senhor te dá a vitória. Assegure-se de invocar a Deus, de ter um relacionamento vivo e pessoal com Ele, e o Senhor vai ser a tua defesa, vai ser o teu livramento, vai ser a tua proteção. Que você se consagre hoje ao Senhor, que você comece a ser um homem cheio do Espírito Santo, que você se comprometa a estudar a palavra e a orar a Deus todos os dias, a louvá-lo e a ter uma vida de obediência, e crer sobre tudo que Jesus Cristo morreu na cruz por você. Viva centrado no Evangelho, se alegre com o perdão de Deus, viva para a glória de Deus, para que a presença do Senhor esteja com você, e só assim você verá que Deus te defende, Deus te livra, Deus te protege, que Deus te dê a vitória, que Ele te encha da presença dEle, em nome de Cristo Jesus. Amém.